Quando você for começar a produzir conteúdo, 1 reel por dia é obrigatório. Ai, mas postar todos os dias não é o caminho. Depende, o que você quer da sua vida. Você quer enriquecer rápido? Começa a postar todos os dias. Eu vejo pessoas falando assim, ai, mas eu não ganho seguidor. Você vai ver a pessoa posta um bom dia de template, de Canva. Você fala, como que você quer ganhar seguidor se nem o seu bom dia é, tipo, real? Se eu não for, ninguém vai. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então, pra eu conseguir conquistar alguma coisa, eu precisava ir atrás. O mercado não é de quem tá em alta hoje. Não é de quem tá viralizando agora. É de quem persiste. De quem fica ali até o final. Você poderia ter dado 1000 desculpas plausíveis, mas você deu um jeito, né? E essa é muito a realidade do empreendedor digital, né? Então conta pra gente, o que é que você considera que fez você desbloquear pra conseguir sair de realidade escassa? Comecei com social media e repentinamente sou infoprodutora que faturei 100 mil no primeiro mês. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou o Bruno Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você tá começando e quer aprender a transformar a sua presença digital em uma máquina de vendas eficiente e autêntica, o episódio de hoje vai te ajudar a construir autoridade no Instagram e criar conteúdos que convertem seguidores em clientes, mantendo a autenticidade em cada post. Até porque a nossa convidada de hoje, gente, ela é especialista em marketing de conteúdo e vendas. Começou no digital como social media e hoje é expert em Reels. Tá no digital desde 2021 e já impactou, sabe quantas pessoas através desses Reels virais, Quantas, Marcelinho? 60 milhões de pessoas. Ela se tornou mentora e com toda a expertise desenvolveu sua própria metodologia, onde ensina mais de 5 mil alunas com o propósito de ajudar empreendedoras e torná-las 1% mais power todos os dias através da construção de um perfil poderoso nas redes sociais. Bruninha, a mesa vai cair que tá pesado hoje. Não, tá pesadíssima aqui, Marcelinho. Vamos chamar ela, Vamos chamar quem será? Seja muito bem-vinda. Da Larissa Lakini! Vem pra cá. Muito obrigada pelo convite, tô muito feliz e espero que esse conteúdo vai agregar muito na vida das pessoas. Larissa, inclusive, você tem uma história bem forte, assim como muitos que passaram aqui nessa mesa do KiwiCast. Você conquistou aí uma vida de abundância, mas nem sempre foi assim, não é mesmo? Você tem aí histórias que você teve problemas não apenas financeiros, você veio de uma dificuldade em relação a não ter muitos luxos, mas da vida em si. E eu queria saber de você, como é que era a sua infância e o que você teve que desenvolver pra, de fato, mudar a sua vida? Olha, muitas coisas. Eu venho de uma família extremamente humilde e eu acho que um dos maiores desafios que eu passei até chegar aqui foi que, por eu não ter vindo de uma família que tenha tanto dinheiro, o meu estudo foi muito pouco. Então, uma das coisas que vocês vão ver muito aqui são erros de português. Não sou expert em português. Então, isso é uma coisa que me prendeu muito no início, até hoje prende. Então, se você abrir o meu chat GPT, a cada coisa que eu posto nos stories, no feed, eu coloco corrija e escrevo o texto, porque eu recebi muito hate por conta disso. Então, eu acho que esse é o meu maior desafio, as pessoas nem imaginam, eu já cheguei a querer desistir por isso. Então, quando eu comecei, eu acho que o meu maior medo, não sendo só não conseguir chegar lá, que eu achava que era impossível, era medo do que as pessoas iriam dizer, porque eu já sofri muito bullying na escola. Então, por eu ter sofrido muito bullying na escola, você sofrer no digital é muito maior, porque a proporção é muito maior também. Então, eu acho que o meu maior medo era o que as pessoas iriam pensar de mim. Então, eu acho que eu demorei muito por conta disso. Mas como é que você superou esse desafio? Porque esse é um dos desafios mais comuns do digital, né? O medo de aparecer, o medo do julgamento alheio. No seu caso, o que é que você fez pra superar isso? Na verdade, eu tive que um empurrão, um pontapé, né? Uma dívida. Acho que a pessoa, quando ela tem uma dívida, ela não tem muito escolha. Então, eu fui por não ter escolha. Eu tinha uma dívida alta, eu tinha que pagar essa dívida, meu nome estava entrando no Serasa e eu tinha desistido já. Eu tinha começado como social media sem aparecer e aí eu desisti porque nada estava dando certo, nada funcionava. E aí eu fui trabalhar em uma loja em dezembro, final do ano, para ficar ali no balcão não, ajudando com as roupas, guardando roupa e tudo mais. Só que eu recebia R$1.000, mais o vale transporte. Só que quando eu chegava lá, a dona da loja, eu gravava ela, tirava foto. Então, automaticamente, eu estava fazendo um trabalho de social media. Sim. Saindo 7 da manhã, chegando 7, 8 da noite em casa e recebendo muito pouco. E aí, eu falei assim, vou desistir. E aí, eu falei pro meu marido, vou tentar uma última vez. E aí, eu fiquei um mês, deu dezembro inteiro. Em janeiro, eu tentei. Eu falei assim, eu não tenho outra opção. Eu tenho que pagar essa dívida. Porque a única coisa que pobre tem é nome. Eu ia ter o nome, gente, ia ficar mais difícil. E aí eu fui, tentei com tudo que eu tinha.
Ou seja, quase nada. Mas olha, e dessa época de social media? O que você considera que você aprendeu lá que hoje você usa dentro da sua operação? Porque às vezes a gente para e pensa, todas as nossas skills que a gente fez coisas anteriores, hoje a gente pode usar elas dentro do nosso trabalho, né? Então, eu trabalhei muito tempo como social media quando eu comecei a aparecer também. Porque aí foi quando eu, de fato, encontrei um professor que deu certo. Comprei o curso dele e aí eu realmente aprendi a ser social media. Porque antes eu só fazia post, isso não é ser social media. E o que eu falo que eu aprendi nos bastidores é lidar com as coisas que ninguém vê. Porque quando você vê um story, você vê um post, você acha que é tudo muito lindo, muito maravilhoso, foi super fácil. Ah, é fácil fazer um vídeo. Ela ganha dinheiro fazendo um vídeo? Nossa, até eu queria. Só que, sim, a gente sabe as regalias que tem você poder trabalhar de casa, fazendo vídeo, entre outras coisas, mas demanda muito do seu emocional. Então, eu acho que eu aprendi muito a ser resiliente. Eu morava muito longe da minha família, de todo mundo, era só eu e meu marido. Então, assim, ele saía pra trabalhar às 7 horas da manhã, ele chegava às 7 horas da noite, às vezes até 10. Eu ficava o dia inteiro sozinha. Então, para eu não entrar em depressão, eu fui tentando no digital. Não que eu não tenha sentido muito solitário, sozinha, mas eu acho que isso me fortaleceu de uma forma para entender que vai ser sempre eu por mim. Se eu não for, ninguém vai. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então, para eu conseguir conquistar alguma coisa, eu precisava ir atrás. Muitas pessoas que começam digital têm esse começo solitário, né? Verdade. De fazer tudo sozinho, de não ter muito apoio. Mas eu acredito que isso seja justamente o gás que às vezes a gente olhando hoje, por exemplo, no seu caso, que você olha e fala, caramba, talvez isso tenha me impulsionado ainda mais, sabe? Exatamente. Sim. Inclusive, é bem interessante. A Bruninha fez uma pergunta muito boa, né? O que é que você aprendeu lá atrás que você ainda utiliza hoje? E muitas pessoas talvez esperem alguma coisa técnica. Tipo assim, cara, o Reels desse jeito aqui, uma legenda desse jeito. Mas o que você trouxe foi mentalidade. Tem uma coisa que eu falo, que eu gosto muito, que é o mercado não é de quem tá em alta hoje. Não é de quem tá viralizando agora. É de quem persiste. De quem fica ali até o final. A longo prazo. Então, o que eu aprendi foi a nunca desistir. Desistir não ser uma opção. Ela nunca vai estar ali para ser uma opção. Então, não tá dando certo dessa forma? Qual é a outra forma que eu vou fazer para dar certo? Se você tem isso muito bem desenhado, você vai chegar muito longe. Porque o problema das pessoas hoje é que deu uma dificuldade. Ai, não tá dando certo, então eu vou parar. Ou vou copiar alguém. Isso vai te levar para um lugar que você não vai querer ficar. É verdade. Esses dias agora, esse final de semana eu tava com o diretor da QIFI, a gente tava num evento de empreendedores digitais, e aí uma das empresárias, que era um evento de empresários e alguns deles estavam no mercado digital, ela tava desenvolvendo um produto sobre intuição. E ela falou assim, cara, mas será que esse mercado funciona mesmo, Guilherme? Que é o diretor da QIFI, né? Tipo, dá pra ganhar dinheiro? Ele falou, não, dá pra ganhar muito dinheiro pela minha experiência como diretor de uma plataforma como essa. Tem muita oportunidade. Aí ela falou assim, mas o que é que faz as pessoas ganharem dinheiro? Eu falei, cara, o que faz as pessoas ganharem dinheiro é continuar no mercado. Porque quando eu comecei, acho que ele começou lá em 2017, eu acho, 18, ele falou, todos os meus amigos que começaram e hoje, até hoje, estão no mercado, 2024, todos eles ficaram ricos. Mas quem parou no meio do caminho, desistiu, não ficou. Então, claro que não é que você vai pegar em 6 anos, 1 ano, vai fazer o jogo virar. Mas quem for até o final, é muito improvável que você não mude de vida com o digital. E talvez você não vai chegar no 1 milhão, mas vai fazer uma renda que tá muito acima da média brasileira, porque é um mercado de persistência, né? E tem uma coisa que eu gosto muito de falar, e que isso foi muito bom que você falou. As pessoas têm, acho que, a mentalidade de assim, se eu entrei pro digital hoje, eu tenho que fazer meu primeiro 1 milhão daqui 6 meses. Porque alguém falou que faturou 1 milhão em 1 mês. Só que as pessoas, elas, principalmente quem tá começando agora, que foi uma coisa que eu não tinha, faturamento não é lucro. Você pode faturar 1 milhão, mas você pode ter gastado para faturar esse 1 milhão 500 mil. Ou 1 milhão. Ou 1 milhão e meio. Sim, já São vários aconteceu casos. com várias pessoas, da pessoa gastar 2 milhões, e aí lá ela fala assim pra você, eu faturei 1 milhão em 1 mês. Beleza, mas e cadê o seu lucro? Cadê o dinheiro Como no que bolso? foi os seus gastos? Então, se você tá começando no digital hoje, não pensa que você vai fazer 1 milhão daqui uma semana, daqui 1 mês. Mas pensa assim, se hoje eu ganho R$1.000, daqui 1 mês eu tô ganhando 5 mil, você já tá no lucro. Verdade. O negócio não é de quem fatura 1 milhão, 2 milhões, claro que é muito bom, mas é de quem consegue melhorar de vida. Acho que as pessoas se legal. apegam muito a dinheiro. Só que, na verdade, por exemplo, eu tava conversando hoje com a Rafa no banheiro, e ela fez uma pergunta muito interessante pra mim. Ela falou assim,
Como que foi mesmo, amiga? Acho que foi assim, o que você faz hoje em dia que era um luxo pra você, que hoje você não, tipo assim, pra você não é normal, mas antigamente era um luxo. Todo mundo acha que é ter alguma coisa material, mas pra mim não. Pra mim a resposta foi muito rápida. Comprar qualquer coisa de comer sem precisar olhar o preço. Olha isso, né? Bom, Eu poder bom tomar iFood. um sorvete sem olhar o preço. Eu quero tomar um sorvete, mas aqui só tem um restaurante muito caro. Eu vou entrar, eu vou tomar e tá tudo certo. Eu acho que isso impacta muito mais do que você ter, sei lá, uma Ferrari na garagem. Às vezes você tem ela, tá toda endividada. De fato. Ou nem usa, né? Exatamente. Mas olha só, você teve aí seu começo como social media, mas hoje você tá no mundo dos infoprodutos. O que te fez você enxergar essa oportunidade nesse novo tipo de negócio e até mesmo criar o seu próprio negócio, né? Essa é muito louca, porque eu não sei, né, como que as pessoas pensam, mas muita gente acha que o infoprodutor, ele já nasce sabendo que ele vai vender aquilo ou que ele vai fazer aquilo. Comigo foi bem diferente. Eu comprei o curso do Walter, e a cada segundo que aquele homem aparecia na tela para ensinar a gente, ele falava assim: social media não tem só serviço, tem que ter produto. Se você não tiver um produto, você é um social media ruim, que você tem que vender e não sei o quê. E eu ficava assim, cara, o que eu vou vender? E eu já postava muito Reels, por quê? Quando eu comecei, eu não sabia mexer no Canva. Eu não sabia fazer um template. Sou muito ruim nisso até hoje. Eu fico 3, 4, 5 horas e sai uma merda. E aí, o que eu pensei? Eu vou começar a fazer vídeo que é mais fácil, depende muito mais de mim do que de qualquer coisa. Eu já postava muito. E aí eu falei assim, cara, eu vou vender pack de Canva. Só que eu era horrível em pack de Canva. Mas eu falei, eu vou vender só pra eu ter um produto. Só que quando eu comecei a pensar nisso, uma amiga minha falou assim, por que você vai vender pack de Canva? Você nem posta nada de Canva. Você só posta Reels. Por que você não faz alguma coisa voltada aos Reels que ensine as pessoas? Deu uma visão ela, hein? Eu falei assim, caraca, faz todo sentido. Aí eu fiz o MRI, que era Método Reels Iniciante, para as pessoas que não sabiam. Era para ensinar a editar, a gravar, a colocar as músicas, tudo certinho. E tinha um módulo onde eu falava as estratégias que eu utilizava. Mas não era um método, era para você pegar ali e seguir as minhas estratégias, mais as edições que eu ensinava, tipo, completo, em todas as plataformas, tudo certinho assim, porque tem vários aplicativos, né, para você editar. E eu mostrava 5, 6 aplicativos. E o meu primeiro curso, eu gravei com o celular. Olha sem isso. Microfone, sem nada. Gente, na casa da minha mãe, porque onde eu morava era um apartamento pequenininho. Não tinha como eu gravar lá, não tinha espaço. E aí na casa da minha mãe tem uma parede linda. Eu falei, mãe, posso ir na sua casa gravar e tal, nessa parede? E aí tem um porém. Lá é uma cidade pequena, né? Então, gente, pensa em cachorro, periquito, papagaio, galo. A minha mãe tem uma vizinha que tem galo. Galinha, e ficava lá. E aí, o que eu tinha que fazer? Gravar à noite. Então, eu gravava de 11 da noite às 5 da manhã. Aí, dormia, acordava umas 8, porque eu tinha que atender cliente de social media de manhã. À tarde, ficava assim. Eu fiquei assim, mais ou menos uns 8 dias, 7 dias, por aí. Que você poderia ter dado 1000 desculpas plausíveis, mas você deu um jeito, né? E essa é muito a realidade do empreendedor digital, né? Que acredita que quem olha do outro lado pensa que é uma vida de glamour. Mas quem vê palco não vê bastidor, né? A verdade é que a galera do digital é sangue no olho pra fazer acontecer, né? Você ficar a madrugada gravando pra de manhã atender, pouquíssimas pessoas no CLT ou até mesmo empreendedores de outros nichos estariam dispostos a fazer isso. Inclusive, será que é por isso que você teve um grande resultado assim que você começou a ser produtora? Porque pelo que eu sei, no seu primeiro mês você já atingiu uma meta aí que é sonho de muitas pessoas, né? Que é faturar os primeiros 100 mil reais. Então conta pra gente, o que é que você considera que fez você desbloquear pra conseguir sair de realidade escassa? Comecei com social media e repentinamente sou infoprodutora que faturei 100 mil no primeiro mês. Eu não acreditava que seria capaz, e muita gente pode não acreditar isso, mas é Deus. Porque, cara, eu lembro que eu tava na minha casa e tava tudo dando errado, gente. Pra editar, pra subir na plataforma, era pra ter sido lançado no dia 7, foi lançado no dia 14, tudo estava dando errado. Eu não sabia como lançar, não tinha assim, faz um grupo, faz um meteórico, faz alguma coisa. Não tinha isso. Eu não sabia, era tudo muito novo e na época ninguém falava sobre, sabe? Ninguém fazia vídeo. Eu ajoelhei pra Deus de madrugada, eu falei assim, Deus, eu não te peço nada. Eu só te peço que você me mostre que eu tô no caminho certo, que é pra eu continuar fazendo isso, porque eu realmente não tô aguentando mais. É muita pressão, é muita coisa acontecendo. E eu não sei se eu vou suportar tanta coisa, mais as coisas do pessoal.
E aí, nenhum vídeo meu tinha viralizado mais de 10 mil visualizações. Nenhum. Nossa, mas 10 mil já é muito boa. Naquela época era muito bom. Hoje em dia, mais ou menos. Mas naquela época, 10 mil era muito. Era muito Se eu tivesse mesmo. um vídeo meu com 10 mil hoje, eu também eu com o meu Instagram parado, esse. Não, mas naquela época era tipo... Era como se eu tivesse atingido 1 milhão hoje. Nossa, cara. E aí, nessa madrugada, eu fui dormir postando um vídeo que no dia seguinte eu ia abrir carrinho e fui dormir. Quando eu acordei, meu vídeo tinha batido 4 milhões de Oh visualizações. my God, em uma noite? Em uma noite. Ali eu entendi, eu falei assim, Deus, entendi que você me respondeu. Tô no caminho certo. E aí eu comecei a produzir muito. Só que assim, gente, não pensa que você vai começar agora e amanhã você vai viralizar. Você tem que entender que você precisa aprender. Conhecimento primeiro antes de você querer viralizar. Porque eu agradeço por não ter viralizado antes. Que eu não ia ter conhecimento nem mentalidade pra lidar com isso. Porque se 10 mil pessoas chegassem pra comprar um produto que você vende, Bruna, hoje, essa caneca. Se 10 mil pessoas quisessem comprar essa caneca, você ia ter estoque? Você ia conseguir responder todas essas pessoas? Quanto tempo você ia demorar para responder essas pessoas? Entendeu? Qual vai ser a logística? Então, as pessoas pensam muito em viralizar, mas elas não entendem o porquê, o como. Será que mesmo eu preciso viralizar? Às vezes você não precisa de 10 milhões de pessoas, 10 mil pessoas. Você precisa de 1000. Entendeu? E Lari, antes da gente entender, porque eu quero muito saber, né, o que é preciso ter aí dentro desses Reels pra eles se tornarem tão virais. Você falou que eles se acordou do nada, assim, milhões de visualizações. Se enxerga, sei lá, o que tinha nele, um padrão, talvez, que teve nesse seu Reels que fez ele viralizar tanto? Boa pergunta, hein? Tem. Mas muita gente vai me odiar por isso. Por quê? Muita gente fala mal dos áudios em alta, mas normalmente são pessoas que não estudam muito sobre. O áudio em alta, ele não faz o seu vídeo viralizar. Ele vai potencializar aquilo que já é bom. Então, se o seu vídeo é bom, o áudio em alta vai te ajudar a aparecer para mais pessoas. Porque aquela música está em alta porque o Instagram está entregando para mais e mais e mais pessoas. Então, consequentemente, seu vídeo vai aparecer mais. Então, naquela época, que o vídeo daquela época é diferente do vídeo de hoje. Esse é o primeiro ponto. Então, naquela época, tava viralizando muito todos os vídeos, que foi a época que começou os Reels. Então, o que tinha naquele vídeo, áudio em alta, era um vídeo de 12 segundos, que normalmente a gente fala, né? Quando você quer um vídeo topo de funil, que é para pessoas que não entendem tanto, né? Topo de funil, um funil. As pessoas que estão ali acima, que querem saber mais sobre, não tem tanto contato assim, é para aquela pessoa que você vai chegar em um vídeo de 7, 12 segundos. Então, eu fiz um vídeo de 7, 12 segundos, áudio em alta, e a informação era muito boa, porque a pessoa ia ganhar um prêmio. Então, ela ia ler ali o título chamativo, ela ia comentar e ela ia ganhar um prêmio. Nem existia mini-chat na época. Caraca. Foi Essa no mão a questão mão. de áudios eu vejo muito também no TikTok, né? A galera viraliza bastante quando eles começam a usar um áudio que tá em trend topic, coisas nesse sentido, né? verdade. Eu não sabia que ainda tava em alta usar esse tipo de estratégia, mas olha só que legal. Ainda faz funciona. sentido. É bom, sabe pra quê? Porque muita gente não gosta, mas quer vender? Quer fazer um vídeo de venda mesmo? Coloca um título chamativo, coloca um mini-chat, um áudio em alta e coloca, comente aqui e receba tal coisa. Eu duvido que tu não faz pelo menos 100 vendas. Oh, essa dica Toda aí, vez... eu já toda... deixava o like. Merece o like, tá? Merece Essa o like. estratégia aí já abriu a caixinha de ferramentas. Mas assim, a gente 7 sabe segundos só. que... 7 segundos, 7 a 12. Se você fizer 7 segundos é melhor. E nem precisa ser um vídeo seu agora. Pega da galeria, coloca a música em alta, um título chamativo. Depois de 3 segundos, coloca ali, comente X que eu te envio no direct. Legal. Só que tem que ser uma coisa Confiei. interessante. Confiei. Olha só, a gente sabe que uma das suas especialidades é marketing de conteúdo, né? Onde você ensina a galera a se posicionar e eventualmente vender. Hoje você é uma autoridade no seu nicho. São mais de 200 mil seguidores no Instagram. Reels viralizado para milhões de pessoas. Mas eu queria entender como é que você construiu essa audiência e autoridade ao longo do tempo. Boa, isso é importante. Muita gente que começou, como eu, bem lá no início, com os áudios em alta e tudo mais... essas pessoas não conseguiram reter a audiência até hoje, né? Continuar com a audiência. Só que eu acho que um ponto muito importante que eu tive foi que, no começo, as pessoas faziam muitos vídeos assim, use esse áudio que você vai viralizar. Eu nunca fui essa pessoa. Eu já fui a pessoa que indicava 7 áudios em alta, porque muita gente não tem acesso a esses áudios, a setinha para saber que ele tá em alta, então eu fazia uma vez por semana. Eu sempre tive quadros no meu perfil. Então, eu tinha quadro de tutorial, eu tinha quadro de áudios em alta. Não era Legal. assim,
aleatoriamente tinha um áudio em alta ali. Não. Toda segunda-feira tinha 7 áudios pra você passar a semana postando. Toda sexta-feira era tutorial de toda sexta-feira. Tutorial em menos de 1 minuto ainda. As pessoas, elas lembram desse bordão. Tutorial de como fazer tal coisa em menos de 1 minuto. Vem comigo que eu te mostro. Se você for descer, ainda tem. Até hoje eu faço. Às vezes eu volto, às vezes eu paro. Então eu acho que o ponto-chave pra você crescer uma audiência, primeiro, ser você mesmo. Porque a audiência vai conectar com você. Eu falo muito errado. Tento me policiar ao máximo, né? Mas eu falo ainda errado. Eu tenho algumas gírias. Eu falo algumas coisas. O jeito que eu falo, a forma como eu explico. As pessoas se identificam com isso. Sim. Não é com eu ser um robô. E ter quadros específicos. Ter quadros faz a pessoa querer estar no seu perfil. Porque ela assistiu um tutorial de como fazer um link personalizado. Ela vai achar aquilo interessante e ela fala, às vezes ela tem outros, então eu vou voltando. Então sempre é legal você fazer um reel que tem assim, tutorial parte 1, tutorial parte 2. Eu tenho um que é sites para criar conteúdos virais. Aí é parte 1, 2, 3, 4. Então a pessoa que viu o 8º, ela quer voltar no primeiro. Verdade. Entendeu? Essa é uma boa estratégia, cara. E olha só, Lari, hoje você se comunica com bastante mulheres. Acredito que 90% hoje do seu público é feminino, é isso mesmo? Queria entender de você, quais são as particularidades desse público feminino que você leva em conta na hora de montar sua estratégia de vendas? Na verdade, eu não tenho tanta estratégia para montar um conteúdo para isso, porque eu já penso 24 horas como criar conteúdo para mulheres, porque eu acho que a gente tem que ter esse espaço. Hoje em dia, se você olhar muito para o mercado digital, você vê muito mais homens em topos, crescendo muito, e você não vê tantas mulheres. Hoje em dia, sim. Antigamente nem tanto. Hoje em dia a gente vê bastante, mas eu acho que a gente merece mais voz, sabe? Então, quando eu vou criar um conteúdo, eu penso muito mais na mulher que quer ter uma renda extra, que quer começar no digital, que ela não tem tempo. O principal topo é não ter tempo, querer estar presente, não conseguir, porque isso acontece demais. Então, um ponto que eu penso é isso. Porque não adianta, eu vejo muita gente falando assim, qual é o seu público? Vamos montar uma persona. Acho interessante, mas a minha persona, o meu público são mulheres, independente de idade, independente do que faça. Se você é mulher e você quer ganhar dinheiro, eu sou um caminho que você pode. Justíssimo. É toda uma comunicação, né? Sim, e olha, pra você ter noção, várias mulheres que já passaram aqui de sucesso, literalmente elas vieram do nada, elas tinham uma família, mas, por exemplo, o marido tava ali no CLT, todo confortável com a vida que ele tinha, mas ela não. E ela começou a buscar no digital essa transformação, e a partir desse momento que ela também começou a entrar no topo, a ganhar muito dinheiro, é um movimento natural que o marido ele começou a se interessar também, né? Então, acredito que essa questão de você lidar com o público feminino te traz muito isso de você botar mulheres e empoderar elas no topo, né? Trazer pra elas a personalidade delas como empreendedoras. Sim, e eu tenho várias histórias, assim, de alunas de superação que... Eu brinco, né? Que todas as vezes que eu penso se eu tô no lugar certo, se eu tô no caminho certo, Deus sempre manda um feedback de alguma aluna. Uma aluna que passou por alguma coisa e, tipo, mudou por conta de um vídeo, de alguma coisa assim, sabe? Então, eu acho super interessante. Eu acho que mulheres têm que pensar mais em outras mulheres. Já tem muito homem pensando nos homens. Vamos pensar mais na gente. É isso. Lari, você comentou aqui que não fala muito bem. Só que eu discordo, cara. Você tá se comunicando com excelência aqui. Eu imagino Fico feliz. Bom, eu imagino que a prática, né, fez a diferença, além da intencionalidade na comunicação. Agora, uma coisa que é fato é que a autenticidade vende, né? E você não abriu mão de ser autêntica, apesar das falhas que você acabava identificando na sua comunicação. Sim. Então, inclusive, hoje, o seu trabalho é estar na frente das câmeras, né? Então, como é que foi pra você conseguir, mesmo sabendo das suas falhas, estabelecer uma comunicação autêntica, genuína com a sua audiência? Quando eu comecei, eu achava que eu tinha que fazer de um jeito, uma fórmula certinha ali, igual todo mundo. E eu comecei dessa forma e eu não conseguia fazer tantos stories. Eu não conseguia conversar tanto com as pessoas. Isso era muito ruim pra mim. E aí, o que mudou pra mim foi que uma aluna minha, que na época nem era minha aluna, ela comentou assim, nossa, o jeito que você explica o seu tutorial me cativa, porque você explica onde clica, como faz, e normalmente as pessoas fazem muito rápido, tipo, vai clicando e pronto, acabou. Didática. E aí eu peguei e falei assim, cara, esse é um diferencial meu, e eu não mostro isso nos meus stories, eu não sou assim. E aí eu comecei a trazer isso mais pros meus stories. Então, eu acho que a forma como eu comecei a pensar é, eu preciso ser eu mesma, porque se acontecer de alguém me encontrar na rua, de acontecer alguma coisa,
a pessoa vai me ver, ela vai estar ali comigo e vai falar, nossa, é completamente diferente. E eu tenho pavor, porque eu já tive esse contato ruim da pessoa ser uma coisa, quando eu encontrava pessoalmente era completamente diferente. Então eu fui mudando isso e eu passei a não ter tanto medo. Porque ser você mesmo é lindo, a gente é único, então as pessoas vão se conectar com você da melhor forma possível. Às vezes um palavrão que você falou, você vai se conectar. Eu brinco que uma amiga minha foi palestrar comigo e ela é carioca. E aí ela fala alguns palavrões lá, e aí ela falou assim, amiga, o que você tá achando? Eu falei, mas por que você tá segurando os palavrões quando você vai falar? Tipo, você não fala e tal. Ela falou assim, porque eu acho que as pessoas não podem gostar muito. Eu falei assim, mas é exatamente isso que vai te conectar com algumas pessoas. Não importa quem não vai se conectar. Se a pessoa não se conectou, aquela pessoa não é pra estar ali comprando o seu produto ou o seu serviço. Entende? Então, a primeira coisa que você precisa ter é entender que ser você mesmo é um privilégio que ninguém nunca vai ter. Então, ser você mesmo vai te conectar com muitas pessoas. É libertador isso. Mas é difícil, tá? É difícil, não pense que é fácil, não. Porque você vai se cobrar muito, porque você acha, será que eu tô fazendo certo? Sim. Será que as pessoas não vão me julgar por isso? Eu, por exemplo, por ter sofrido muito hate, né? Por conta de escrita, por conta de alguma... E teve alguns que foram bem pesados, que me fez ficar muito reflexiva. Eu me policiei muito, sabe? Eu segurava muita coisa, eu deixei de postar por um tempo. E aí, quando eu levei isso pro meu feed e contei o que aconteceu, eu me conectei tanto com as pessoas, tanta gente se conectou comigo, gente, que eu achei surreal. Então, às vezes, uma insegurança sua vai ser algo que tem muita gente. E isso faz você se conectar mais com as pessoas e essas pessoas vão comprar mais de você porque elas se conectam. Inclusive, você tocou num ponto muito chave aí, que é assim, às vezes as pessoas... Vamos supor que você entrou no mercado digital. E aí você naturalmente vai acabar se comparando com algumas pessoas que já chegaram onde você quer chegar. E aí você vai pensar, cara, não tem como competir com essa pessoa. Olha como ela se comunica, olha a casa dela, olha o ambiente, não tem como competir. Só que você já pensou que não tem como competir com você mesmo? Sim. Assim, não tem ninguém que é Marcelo melhor do que eu. Assim como não existe uma Larissa melhor do que essa Larissa, uma Bruna melhor do que essa Bruna, uma Bruna melhor do que essa Bruna. Ou seja, você tem acesso a uma categoria de 1 se você for verdadeiro e autêntico consigo mesmo. Porque ninguém consegue competir com você. Agora, se você quiser competir com o mercado... Aí tudo muda. Então, você ser autêntica mudou o seu jogo, né? Sim. Tem uma coisa que eu acho muito legal também, e que eu acho que vai servir pra muita gente, é muito injusto a gente se comparar com os outros, porque, pensa comigo, qual é a régua que você tá se comparando? Você que tá começando, você vai se comparar comigo que comecei há 3 anos atrás? Não é uma régua justa. Verdade. Não é uma régua justa. Eu me comparar com quem começou há 6 anos e já tá nos seus 10 milhões, não é uma régua justa. Eu não sei nem o que aquela pessoa passou. Se comparar com alguém que começou no mesmo tempo que eu não é justo, porque a pessoa pode ter tido privilégios que eu não tive, a pessoa pode ter um padrinho que eu não tive. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso, o quão a gente tá sendo justo com a gente mesmo. Porque eu acho que você se maltratar vai só piorar as coisas. Não vai te salvar de nada, só vai fazer você afundar os seus resultados, na verdade. Perfeito, é exatamente isso. E olha só, dando uma pesquisada, eu vi que você fala muito, bate muito na tecla do perfil otimizado. E eu fiquei pensando, o que seria esse perfil otimizado? E eu vi também que você fala sobre essa diferença, né, entre perfis otimizados e estruturados. Quais são elas? Explica aí pra nós. Então, é porque a palavra otimizada agora ela ficou bem famosa. Muita gente tá falando ela, só que tá falando no formato de ter um perfil estruturado. O perfil estruturado é o básico que todo mundo precisa ter. Um nome em negrito bom, um arroba bom, uma foto de perfil boa, biografia, destaque, essas coisas simples que precisam ter. O perfil otimizado é o perfil que você cria um caminho para o seu visitante percorrer, que vai fazer um O certinho, para ele percorrer, ele vai virar seguidor e automaticamente ele vai virar um comprador. Ninguém vai chegar no seu perfil do nada e vai comprar alguma coisa de você. Ninguém vai comprar de você por conta da sua biografia, sinto lhe dizer. Ninguém vai comprar nada de você pela sua biografia. É um conjunto de coisas. Não adianta você colocar todos os prêmios que você ganhou na sua biografia, porque isso não vai te conectar com ninguém. As pessoas não se conectam com isso. Então, o perfil otimizado é onde você cria um caminho do seu arroba e ele vai para sua foto de perfil, nome em negrito, biografia. Aí você pode pensar assim, mas é a mesma coisa. Não, por exemplo... Se você entrar no meu perfil hoje, você vai ver lá que o primeiro destaque e o destaque do meio, eles são extremamente estratégicos. Porque a gente fez um teste e são os destaques que as pessoas mais clicam. Então, se eu sei que são os destaques que as pessoas mais clicam, por que eu vou colocar as informações mais importantes de compra em outros?
por exemplo. Então, a gente foi fazendo estudos com vários perfis, tanto de infoprodutores quanto de empreendedoras, porque é diferente você pegar um perfil de um expert e pegar um perfil de uma pessoa que vende caneca. É completamente diferente a estratégia que você vai usar. Então, eu fui analisando esses 2 pontos. E aí, eu montei o perfil estruturado. Então, o meu primeiro post fixado, ele é estratégico para aquilo. Porque eu não quero vender com ele. Ele é para pessoa topo de funil. Pessoas que não entendem nada. O meu segundo post fixado, ele já é meio de funil. Para as pessoas que já me conheceram e elas querem entender que existe um problema, existe uma solução, só que eu sou a melhor solução para essa pessoa. E o último é para vender, para me conectar e vender. Então, existe sim uma estratégia, não é você colocar coisas aleatórias. E as pessoas hoje em dia estão vendendo que o perfil otimizado é você estruturar o perfil, deixar o seu perfil arrumado, no caso. E eu não concordo com isso. Caramba, como faz a diferença, né? Você posicionar cada informação de forma estratégica, né? Sim. Agora, ser intencional, né? Ser intencional. Em cada Como a gente detalhe. volta nisso, né? Sim, Da sempre. intenção. É porque se você não for intencional no seu perfil, postar aleatoriamente, você não vai vender. Eu vejo pessoas falando assim, ai, mas eu não ganho seguidor. Você vai ver a pessoa posta um bom dia de template, de Canva. Você fala, como que você quer ganhar seguidor se nem o seu bom dia é, tipo, real? Sim. Não é você. É o seu. Eu vejo muita gente falando assim, ninguém liga pro seu bom dia. Concordo. Desde que você poste um template. Mas se você posta uma frase impactante, mostra alguma coisa, ele importa sim. As Verdade. pessoas se conectam com você. Agora, pra quem tá começando do zero, vamos supor que a pessoa tá começando agora. Sim. Eu vejo muitas pessoas que abrem um perfil novo pra dar o start no Instagram. Você acha que vale a pena abrir um perfil novo ou usar o seu perfil que você já tem ali? Talvez a audiência às vezes é mínima, mas já tem uma base. E quais são as vantagens e desvantagens de ir por um caminho ou pelo outro? Primeiro eu ia falar pra pessoa testar, entendeu? Fazer umas pesquisas nos stories, fazendo caixinha de enquete. Por exemplo, se você gostaria de começar a vender caneca, começa a fazer umas enquetes ali perguntando se a pessoa gostaria de comprar caneca, se a pessoa gosta, se a pessoa gostaria de acompanhar esse tipo de conteúdo, pra você entender o que o seu público tá te falando. É bom usar um perfil antigo? Não tem problema nenhum. Eu usei um antigo. Só que, hoje em dia, o próprio CEO do Instagram, ele falou que ele está priorizando contas pequenas que estão começando. Às vezes, é melhor você começar uma conta agora. Porque, por exemplo, cada formato tem um algoritmo. Então, o Story é um algoritmo, o Reel é um algoritmo, o Feed é um algoritmo. Cada um é um algoritmo. Se você está começando agora, seria muito mais interessante você fazer um perfil hoje e começar a postar bastante Reels. Porque o Instagram está entregando mais os Reels às pessoas que têm poucos seguidores. E também ele está entregando para mais pessoas que não te seguem. Então não é fazer qualquer tipo de Reel, é fazer um Reel intencional. Um Reel legal para a pessoa se conectar, comprar, entender. É exatamente isso que eu ia te perguntar, porque quando a gente pensa e a gente fala sobre transformar visitante em seguidor e esses seguidores posteriormente em compradores, existe algum padrão, por exemplo, de conteúdos Reels que a gente deve postar? Não, a pessoa vai comprar muito mais por causa dos seus stories. Ela vai te acompanhar ali, entender como que você fala, o porquê. Por exemplo, quando eu faço alguma ação de venda, alguma coisa assim no meu perfil, eu vendo muito mais pelos stories do que pelo feed, por exemplo. E olha que eu vendo muito pelo feed. Esse tipo de reel que eu falei bem no começo, pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias a gente faz no meu perfil. E ele dá muito bom, eu vendo bastante. Só que se eu fizer uma sequência de story, eu vendo muito mais. Bizarro, né? Isso porque quem tá te seguindo, quem tá assistindo o seu story, ela tá pronta pra comprar de você. Sim. Se tem 50 pessoas assistindo, tem 50 possíveis compradores. Você só ainda não ativou isso neles. Legal. Porque quem tá assistindo o story, seu story compra de você. Porque o story é muito íntimo também, né? O Reels ou o feed não é tão íntimo, é mais uma vitrine. Já o story parece que você tá com a pessoa ali, né? Inclusive a galera que usa esse formato mais nativo de pegar, conversar, sempre dá mais resultado do que, por exemplo, quem posta um template de bom dia de Canva. Então, mas por que disso? Por causa da familiaridade, né? De você sentir que tá dentro da casa da pessoa junto com ela. Agora, sim, eu gosto muito de ajudar a galera que tá iniciando no digital. Sim. Então, pra quem tá começando do zero, vamos supor que ela acabou de abrir uma conta, tem 0 seguidores, ela vai começar agora.
O que é que você indicaria essa pessoa fazer? Qual a estratégia do zero para que ela comece a ter os primeiros resultados ou alcance a primeira venda, que às vezes é o que desbloqueia os próximos resultados? Primeiro a pessoa tem que escolher o que ela vai vender, antes de qualquer coisa. Se ela vai ser afiliada, se ela vai ter o infoproduto dela, ou se ela não tem nada disso, vamos supor que você, Bruna, foi vendedora há 7 anos da sua vida. Você não tem nada para você vender ainda, você não tem nenhum produto, nem físico, nem digital, e também não é afiliada a nada. Você concorda que com 7 anos você tem uma boa experiência como vendedora? Você pode fazer uma masterclass, né, de 40 minutos, 1 hora, 2 horas, e você pode começar a vender isso. Fazer com que que o próximo vendedor comece a bater a meta, triplicar a meta dele na loja, enfim, né? Então, em vez de você vender um produto, você vai lá na QIFI, vai cadastrar lá que você vai só pegar o dinheiro ali, no caso, pegar a sua venda, não vai ter um produto físico. E aí, ali, você tem o seu link. E aí, você começa a fazer conteúdo sobre isso. Então, você precisa entender o que você vai vender primeiro. Você tem alguma coisa para você vender? Então, aí, beleza. Caso você não tenha nada para vender, você pode começar a criar conteúdo do que você gosta. Mas eu aconselho você selecionar 10 coisas que você gosta de fazer. Dessas 10 coisas, pesquisar qual que é a mais rentável. Rentável, que você possa ganhar dinheiro com elas. Então, escolhe ali e começa a produzir conteúdo sobre isso. E quando você começar a produzir conteúdo, que foi a sua pergunta, eu tinha que dar essa introdução antes. Não, perfeito. Quando você for começar a produzir conteúdo, 1 reel por dia é obrigatório. Ai, mas postar todos os dias não é o caminho. A melhor coisa é você ser low profile ou postar de vez em quando. Depende, o que você quer da sua vida. Você quer enriquecer rápido? Começa a postar todos os dias. Depende qual é a sua vontade ali. Então, postar 1 reel por dia, pelo menos, porque o reel chega para mais pessoas. Ele foi feito para isso. E postar bastante stories. Conteúdo. Acho que 1 reel por dia, pelo menos ali intercalando um reel curto, um reel longo, um reel curto, um reel longo, já ajuda. Você começou a falar um pouco do que eu já ia te perguntar, como é que era seu processo criativo, né? Pra criação de conteúdos tão virais dentro do seu Instagram. Então, eu começava a pensar que uma coisa que é muito bom é que ninguém vai conseguir falar pra você qual reel vai viralizar. Ninguém. É muito aleatório, né? Sim. Você consegue entender qual eu consigo hoje te falar. Olha, esse conteúdo aqui ele vai dar bom. Mas ir bem, dar bom, não quer dizer viral. Ninguém consegue te falar qual reel vai viralizar sem tráfego pago. Até porque o tráfego pago, ele impulsiona aquilo que é bom. Se o seu reel for ruim, você só vai estar gastando dinheiro, você não vai estar investindo. Então, assim, o que eu fazia? Eu ia lá, pesquisava 10 tipos de conteúdos que eu gostava de assistir, porque se eu gostava, tinha alguma coisa neles. Então, eu entendi o que eu gostava de assistir, o que já tinha dado certo no meu nicho, e ia anotando. E aí, eu anotava a ideia, não o vídeo. A ideia. Vamos supor que eu percebi que todo mundo que fala de story viraliza. O que eu fazia? Eu pegava tudo que eu sabia sobre story e fazia um vídeo sobre. E aí, eu começava a fazer isso. E aí, eu intercalava um vídeo de 7 segundos, curtinho, áudio em alta, tudo certinho, e um vídeo mais longo. Tutorial, mostrando passo a passo, como que a pessoa fazia. E eu gosto de falar uma coisa que ninguém, assim, nunca reclamou, mas muita gente também não gosta. Eu acho que o belo atrai muito. Então, o meu story, ele é bonitinho. Você não vai ver um story meu feio. Mas não porque eu não goste, mas é porque eu sei que quanto mais bonito ele for, atrativo ele for, mais ele chama a atenção da pessoa pra parar, pra ler, pra entender o que tá escrito. Isso também nos reels. Então, eu sempre intercalava os conteúdos densos e curtos, mas eu sempre postava 1 reel por dia. Mas o que então seria um reel, um story bonitinho e, por exemplo, um story poluído? Porque quando eu penso poluído, eu não consigo... Eu só imagino, por exemplo, sei lá, uma fonte totalmente Arial Black, coisa nesse sentido, sabe? Quando a pessoa para pra colocar muitas informações dentro de um story só. Muitas informações, tipo um texto muito grande em um único story. Isso é poluído, a pessoa não vai ler. Ou, por exemplo, o que eu gosto de fazer é aquele story cascata. Sabe quando você vai pulando o story e ele vai aparecendo cada hora uma coisa complementando, assim? Então, isso se chama story cascata. Então, você faz esse tipo de story para você contar uma história, por exemplo. Então, você conta o primeiro, o que você precisa de impacto muito forte, tipo a dor da pessoa. Depois você vem contando. Então, ele vem aparecendo. Isso é um story atrativo, porque você tá tomando cuidado
com a fonte que você usa, a cor que você vai usar em uma palavra que você quer chamar mais atenção. Perdão. É a hora de postar meu conteúdo. Então, você toma cuidado com a cor que você vai colocar em alguma palavra, alguma coisa assim. Entendeu? Então, você ter um story atrativo, não tô falando de, tipo, deixar muito criativo. O story criativo, ele é diferente. Ele tem muitos desenhos, muitos gifs, muitas coisas. O atrativo, não. Sabe quando você vê um story e fala, nossa, que story bonito. A pessoa usou uma fonte diferente, ela usou uma letra diferente, uma cor diferente. Ela teve cuidado, né? De Sim. pensar em fazer aquilo. E aí você olha pro story e fala, caraca, que story bonito. Toda vez que eu vejo um story bonito, eu paro pra ver o story. Quando eu vejo um story bagunçado, ou tipo assim, um story que você não consegue nem ler a fonte. Tipo, a fonte tá tão pequena que você não consegue ler o que tá escrito lá. Eu já pulo. Nossa. Então, assim, são alguns cuidados. E não fazer um story falando por muito tempo. Sempre intercalar. Então, se você começou o seu story com uma dica muito importante pra quem tá começando. Boa. Bom dia sempre com foto. Seu primeiro story tem que ter foto e uma pergunta. Quanto mais pessoas responderem o seu primeiro story do dia, mais o algoritmo vai entregar mais os seus stories para as mais pessoas. Então, primeiro story tem que ser uma foto com uma pergunta. Mas ela não é tipo assim, bom dia, acordou bem? Ninguém vai responder isso. Tem que ser uma pergunta que faça a pessoa responder. Tipo, caraca, preciso responder isso aqui, tô me sentindo nesse aspecto aqui, sabe? A pessoa perguntar qualquer coisa que faça ela sentir que aquilo foi para ela. Não, mas me dá um exemplo, por favor. Então, existem várias brincadeiras que você pode fazer. Normalmente, vou colocar no meu nicho, por exemplo. Eu posto meu bom dia, aí eu sempre postava uma frase de impacto que era a minha frase. Só que ninguém respondia aquela frase, porque não era uma pergunta. Eu perguntava assim, você já fez por você aquilo que ninguém pode fazer hoje? É uma pergunta muito genérica. É forte, mas a pessoa não vai. Sim, fiz. Ou quem não fez não vai responder também, né? Aí, hoje em dia, eu começo a fazer perguntas mais tocando na dor. Você gostaria de fazer pelo menos uma venda hoje? Oh, quem quer vender já vai botar logo. Se eu te desse um PDF pra você colocar no seu próximo reel e viralizar, você aceitaria? Então, são perguntas que você fala assim, caraca, eu quero isso aqui. Essas perguntas aí você me pegou, hein? Entendeu? Então, a pessoa precisa responder. Ou senão, tipo assim, é um dia... Hoje que eu acordei com aquele mar maravilhoso na minha frente. Eu perguntei pras pessoas se acordar com aquela vista ia ser bom ou ruim. Quem que não vai responder? Todo mundo gosta de praia. Mesmo quem não gosta vai falar não. Então é sempre você perguntar alguma coisa que a pessoa realmente vai responder. Porque o Instagram, ele gosta que você comece uma conversa ali no direct. Então ele viu que naquele story teve 30 respostas. Ele vai começar a entregar mais o seu conteúdo, mais os seus stories, né? E sempre intercalar foto, vídeo, um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. Muito legal você trazer isso, porque a gente tá aqui, né? Já são mais de 300 entrevistas, daqui a pouco a gente chega nas 400. E a gente vai identificando os perfis, né, dentro dos produtores. E quando eu penso nos produtores que têm um excelente relacionamento com a audiência, eu consigo ver exatamente isso que você tá falando. É um bom dia com uma foto e uma pergunta que faz a pessoa interagir. É intercalar entre vídeos, escrita, é não ter stories poluídos. Então, a estratégia tá aqui. Resta saber se você vai aplicar. Então, já deixa aqui no comentário, você vai aplicar ou vai ficar de mimimi? Agora, saindo um pouco de story, descendo ali no feed e indo pros Reels. Sim. A gente sabe que o seu produto, inclusive, ele carrega o nome Instapower, né? Que tá no seu... Tá aí no seu busto aqui, ó, Power. Poderosa. E, inclusive, a gente sabe que um dos assuntos que você trata é Reels. E eu queria entender o que que significa pra você um Reel Power. Pra mim é um reel que tem gancho, ele tem promessa, desenvolvimento e CTA. Todos os Gancho, reels, promessa, desenvolvimento e CTA. todos. E uma coisa muito importante, de todos esses, Larissa, qual que é o mais importante? CTA. Se você faz um vídeo sem CTA, é um reel jogado fora. Porque você teve todo o seu trabalho pra no final você não fazer nenhuma pergunta pra pessoa. Tipo, não pedir nenhuma ação. Então, a pessoa vai assistir aquele vídeo e vai passar. Porque você pedindo, muita gente já nem faz. Imagina você não pedir. O que acontece? Verdade. Então, pra mim, desses 4 pontos, pra mim o mais importante é a CTA. Mas aí me diz, assim, na prática, pra quem tá aqui com papel e caneta querendo aplicar, o que é o gancho, o que é o desenvolvimento, tem um antes do desenvolvimento. Promessa. A promessa, como é que você faz cada uma dessas etapas pra pessoa sair daqui e já subir o primeiro reel dela? Perfeito. Gancho é título. É porque agora a galera fica mudando as palavras, tá? Gancho é título. Então, o gancho, ele precisa prender a pessoa ali, nos 3 primeiros segundos.
Por quê? A pessoa precisa entender se ela quer assistir aquilo. Não para o seu vídeo e fala assim, oi, meu nome é Larissa, hoje eu quero te ensinar a como faturar R$100 mil vendendo caneca. Eu não quero saber seu nome, não quero saber nada seu. Se eu quisesse saber, eu tava lá no seu perfil. Lá tem que ter isso sobre você. Você vai falar, faça R$100 mil vendendo caneca da sua casa. Pronto, gancho. O que é a promessa? A pessoa precisa sair daquele vídeo com alguma informação. Ela precisa sair dali aprendendo a fazer alguma coisa. Ou sabendo alguma coisa. Então, acabei de fazer esse gancho, vou fazer a promessa aqui. E você pode aplicar aí no seu perfil ainda hoje. É isso. Pegou? Eu espero que sim. Se não pegou, conhecimentos exclusivos que a gente tá tendo aqui nessa mesa. Fantástico. Inclusive, a gente tava conversando ali no almoço, falando muito sobre branding, né? Que você literalmente usa vermelho por uma razão. Então, você ensina isso também para suas seguidoras, para seus clientes? Como é que é essa parte de... Você tem que pensar num brand para ser seu. Sim. Isso é super interessante. Só pra eu finalizar, porque as pessoas vão falar que eu não finalizei. Desenvolvimento. Sempre dividir em 3 passos ou em um só. Ou você conta um segredo, que é tipo como fazer uma coisa, ou você divide em 3 partes. Então, primeiro passo, montar a sua caneca. Segundo passo, achar o fornecedor. Terceiro passo, colocar na Qwify. Entendeu? Tem que ser curto e objetivo. Nada de dar passo a passo bonitinho. E a CTA, eu sempre falo pra você colocar um mini chat. Porque você pode ou presentear a pessoa com alguma coisa e depois ela pode virar o seu cliente, porque é experiência. Vocês sabem muito bem como é isso. Sim, do cliente. Ou você pode vender direto. Então, você vai colocar, comente caneca, que eu te envio um PDF de como você vai fazer a sua primeira venda. Oh, yes. Legal. Com certeza a pessoa vai comentar. É isso. Legal. Agora, Larissa... Siga. É porque ela perguntou. Não, perdão, é que verdade, na hora você deu uma pausa tão incrível que eu achei que já teria espaço. Mas não, porque eu fiquei com medo das pessoas falarem assim, só falou os 2 primeiros. Capaz, mas eu queria saber de verdade essa questão do brand, né? Como pensar no brand? Porque ele faz totalmente toda a diferença, principalmente quando a gente fala de perfil otimizado. Sim. Eu acho importante, porque branding, as pessoas pensam várias coisas. Tom de voz, não sei o quê. Eu discordo, eu acho que você tem que ser você mesmo. Não acredito em arquétipo. É uma coisa que eu não sigo, não acredito. Mas eu acho que você tem que ser intencional. Por exemplo, as suas cores. Você não vai usar coisa colorida. O que você quer passar? Você quer passar... Pra mim, quando eu olho você, Bruna, eu vejo uma pessoa séria. Eu vejo uma pessoa, assim, com cores mais fortes, densas. Eu não vejo você com rosa chiclete, azulzinho, bebê. Eu não vejo isso. Não iria transparecer a mulher que eu vejo aqui na minha frente. Então, é você saber escolher as cores que te representam. E dentro dessas cores, você entender quais elas... conectam com o que você quer passar. Se você pesquisar sobre psicologia das cores, você vai entender que existe sim um porquê para cada cor. E também você entender que quais é as cores que condiz com o que você quer passar. Se você quer passar uma mulher forte, poderosa, será que é o rosa pink? Será que é o preto? Então você vai entender ali, só pesquisar que vai ter várias cores. E também fonte. Então, escolhe 2 fontes pra você. A forma como você fala, o bordão que você vai falar com a pessoa. Então, tipo, as minhas seguidoras eu chamo de lindezas. Mas assim, desde o começo. As minhas alunas eu chamo de power. Pra diferenciar uma da outra. Então, eu acho que o branding pra mim não tá só na cor. Ele tá na palavra que você usa, na palavra repetitiva que você usa todos os dias, no formato que você faz o seu post. Então, por exemplo, se você vê um reel meu, você vai saber que é meu mesmo, que não tem a minha foto. Justíssimo. Isso pra mim é um branding, sabe? E, por exemplo, hoje te conhecendo, você tem muito essa questão do vermelho, eu sempre vou lembrar da Larissa quando eu ver o vermelho, porque eu não sei, se você tiver a oportunidade agora de entrar no Instagram da Larissa, tem todos esses tons que remetem à sua cor. Então, é uma forma de lembrar, né? Viu o vermelho, a Larissa. O pessoal começa a sair na rua e me manda, tipo, acho que foi anteontem, um rapaz me mandou uma foto de um blazer na Zara vermelho, falou assim, nossa, lembrei de você na hora. Que legal. Entendeu? Acho que isso é importante. E às vezes nem vai ser com cor. Às vezes, por exemplo, eu tô vendo que você tá com essa faixa. Às vezes, toda vez que eu olhar uma faixa, eu vou lembrar de você, por exemplo. E não é por causa da cor, é por causa do elemento. Entende que às vezes o brand, ele não é uma cor, ele é um conjunto de coisas. Verdade. Boa. Legal. Olha, quem te olha aqui agora não acredita tudo que você passou pra chegar onde você tá, né? Que você fala, eu não falava muito bem, eu vi uma realidade escassa. Mas você tá aqui conversando com a gente, super segura, cheia de conhecimento. Feliz. E a gente, inclusive, no almoço, tava conversando sobre esporte. E quantos aprendizados que a gente tem no esporte, e um deles é através dos fracassos, né? Sim. Então eu queria entender de você. Hoje você tá aqui, segura, preparada, power. Mas quais desafios você passou para conseguir chegar a esse ponto de estar batendo um papo com todo o seu conhecimento, tranquilo e seguro aqui pra audiência?
Nossa, eu passei por muitos desafios, mas eu acho que, assim, o que mais me ensinou foi um bem recente. Um que, pra mim... Hoje eu agradeço por trabalhar com digital e poder ter passado por esse momento de uma forma mais leve. Que há 7 meses atrás a minha mãe teve um AVC. Minha mãe é muito nova, tem 40 e poucos anos. E ela teve um AVC e eu simplesmente me desliguei do digital por 15 dias. E eu não parei de vender por isso. Eu estava no hospital com ela e as vendas caindo. E eu não aparecendo. Então, eu acho que o maior desafio para mim é poder estar... hoje, isso é um privilégio, mas por que eu passei por muitos desafios para chegar aqui? Para mim, foi um desafio e um privilégio, porque quem tá ali todos os dias, você parar e ter que parar obrigatoriamente, é muito difícil, porque você fica com a sua cabeça assim, cara, tudo que eu construí vai ser, tipo, jogado abaixo. Nossa. Então, eu fiquei 15 dias sem aparecer, sem falar com ninguém, sem ter nada, tipo, nenhum contato, muito mal. E eu pude cuidar da minha mãe e dar o melhor tratamento pra ela. Entendeu? Tipo assim, ela saiu do hospital, eu poder pagar um fisioterapeuta pra ir na minha casa, poder comprar todos os equipamentos que ela precisava, poder fazer tudo que ela precisava. Ah, precisa nesse médico aqui, então a gente vai nesse médico. Então foi graças ao digital. Mas a maior dificuldade que eu passei pra mim foi não ter o apoio de ninguém. No começo, a minha mãe não entendia. Até hoje ela não entende o que eu faço assim muito bem, sabe? O meu marido, ele olhou pra mim, ele tipo assim, eu sei que você vai, mas ele ficou com o pé atrás, tipo, eu começar a desistir. Então, pra mim, o meu maior desafio foi eu acreditar em mim mesma. Tipo, eu entender que aquilo só dependia de mim. Então, eu acho que isso pra mim é um desafio muito grande, porque eu vejo muita gente assim, ai, meu marido não acredita em mim, minha mãe não acredita em mim, tal pessoa não acredita em mim. Ninguém precisa acreditar em você, só você. A única pessoa que precisa acreditar em você é você mesmo. Então, a minha maior dificuldade foi chorar sozinha todos os dias. Eu moro numa cidade distante, eu não tenho nenhuma amiga da minha cidade. Nenhuma pessoa que eu possa, tipo, correr pra abraçar, entendeu? E o digital, ele é muito solitário, nesse sentido. Ai, mas você tem dinheiro, você pode ir pra onde você quiser. É diferente você, tipo, poder ligar pra alguém e falar, ai, nossa, vem aqui conversar comigo. É diferente você ter que estar em videochamada, é diferente você ser chacota das pessoas. Nossa, lá, tá fazendo vídeo, tá achando que vai conseguir alguma coisa. Então, meu maior desafio foi eu não desistir até nos piores momentos. E, inclusive, o AVC da minha mãe foi um dos dias que eu pensei em desistir também. E que eu olhei pra família e fiquei tipo assim, caraca, eu tô tentando fazer tanta coisa por dinheiro, entre aspas, pra melhorar a vida dela, e ela teve um AVC. E se ela morresse hoje, tipo, nada faria sentido. Não teria nada feito sentido, sabe? Que bom que você acreditou em si mesmo. Olha onde você chegou. Que bom. É isso aí. Larissa, hoje como mãe, mulher, empreendedora, quais são as práticas necessárias para preservar a feminilidade enquanto empreende? Nossa, essa pergunta é difícil. Eu acho que, pelo menos pra mim, assim, é mostrar você mesma. Por exemplo, eu vejo muita gente falando hoje em dia sobre, muita piada sobre o que eu vou falar e muita gente querendo vender um curso ou alguma coisa adiante disso. Blaze, batom vermelho, água na taça, essas coisas assim. Só que, às vezes, você vai deixar isso de lado porque você vai achar que as pessoas estão te zoando. Só que, por exemplo, eu sempre amei passar batom vermelho. Por que eu vou deixar de passar? Porque veio uma era de pessoas que quis fazer isso por marketing, mas... Entende? Então, tem muita coisa que você vai querer usar, que você vai querer falar, que você vai querer fazer, que você vai achar que as pessoas vão estar, entre aspas, achando ruim. Então, pra mim, pra eu me sentir mais feminina, eu preciso estar de batom. Eu preciso estar arrumada. Eu não consigo passar um dia, tipo, acordar e não me arrumar pra aparecer no story. Eu não consigo me aparecer de qualquer jeito. Eu não consigo conversar com você e ser mal educada. Eu odeio pessoas mal educadas. Eu não acho que isso é um jeitinho, né? Questão de ser, entre aspas, ariano. Que todo mundo fala esse negócio. Nem acredito em signo, tá, gente? Mas assim, o pessoal usa isso como desculpa. Então, acho que pra você preservar você, mulher, é você ser você mesma. Independente se você gosta ou não de se arrumar. Mas principalmente a forma que você trata o outro. Você precisa tratar a pessoa da mesma forma que você gostaria de ser tratada. Acho que isso reforça muito ser mais feminina. Porque às vezes você vai ser feminina falando muito. E às vezes não, entende? Não sei se eu respondi a pergunta. Perfeito. Brilhou. Isso. Cara, que bate-papo rico. Você deu aulas aqui pra gente, deixou estratégias aplicáveis. E eu com certeza tô muito feliz com esse bate-papo. Só não tô mais feliz com a audiência que tá ali do outro lado acompanhando a gente. E já pegou as dicas aí pra hoje começar a ter resultado no Instagram. Agora, Larissa, a gente costuma finalizar o nosso episódio com uma pergunta reflexiva. Eu queria saber se você topa responder ela.
Topo. Então, a pergunta é, que mensagem você gostaria de ter ouvido lá quando você começou no mercado digital, que você pode transmitir hoje pra quem tá ali acompanhando a gente do outro lado da telinha? Faça por você aquilo que ninguém pode fazer. Já veio pronta, mulher, hein? Pronto. Pá, reto e direta. E Que é é exatamente isso. Perfeito. Que forte essa mensagem, isso é verdade. Olha, que prazer gigantesco bater esse papo contigo, você me Fico surpreendeu muito positivamente. Já feliz. sabia que ia brilhar, porque o Sim. resultado fala por si só. Verdade. Mas poder ter acesso a tantas estratégias aqui foi muito legal. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente, por tudo, pelo convite, pela experiência. Eu acho que, se eu puder falar só mais um pouquinho Você pode falar sobre quando essa você quiser. questão da experiência, acho que desde quando eu mudei para QIFI, quando todas as experiências de pessoas próximas, vocês são muito bons. Muito obrigada. E que muitas pessoas possam viver essa experiência que realmente é inexplicável. Que legal. Cada detalhe, cada segundo. A gente fica muito feliz de receber esse tipo de feedback. É verdade, que a gente rala pra conseguir fazer isso aí. Estão pra conseguindo encantar. muito bem. Que legal. Mas olha só, Larissa, você acha que acabou? Eu te falei, né? Você tinha espaço lá na tua mala. Porque não acabamos. Temos presentinhos que vai pra você. que legal. Que tá chegando aí. E a Rafa? A Rafa tá ali nos bastidores, mas já é cadeira cativa aqui. Gente, não acredito, eu tenho Agora uma você tem sua própria canequinha KiwiFi pra você todos os dias lá fazer seus stories. Olha De lá. vermelho, hein? Deus, que coisa linda, gente. Eu tô falando que eles pegam, gente, num coração. Acho que aquela Legal. carta que vocês me deram no Ficou coisa. bom? A galera é stalker, né? O nosso Nossa. copyright ele é Nosso muito copy bom é Vou bom. fazer um cara, quadro bom. com ela. Legal, cara. Esse presente aqui é pra agradecer você ter aceitado esse convite, por ter compartilhado tanto conteúdo que as pessoas pagariam pra ter acesso e você compartilhou aqui de forma gratuita, de coração aberto. Muito obrigado. feliz. Inclusive, eu tenho certeza que a galera que tá ali vai começar a te seguir se ainda não te segue. Então já deixa aí suas redes sociais, vai aparecer na telinha, inclusive. @Larissa Lacchini, Show. Vai aparecer na telinha, Lacchini com CH, hein? com CH. Por favor. Que legal. E Bruninha, pra quem ficou aqui com a gente até o fim, o que a gente tem que fazer, Bruninha? Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like, comenta aqui os insights valiosos que você pegou com a nossa queridíssima Larissa. Comentou? Então agora se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, hein? Pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do QuickCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe. Marcelo, aonde a gente se vê? Te vejo no próximo KiwiCast. Compromisso, hein? Tchau, tchau! Até lá. Valeu.